O aroma do café fresco invadia o ar da manhã, como uma promessa de normalidade. Júlia estava sentada à mesa da cozinha, segurando uma caneca quente entre as mãos, sentindo o calor se espalhar por seus dedos. Ela olhou para a janela. O dia estava ensolarado, calmo. As árvores balançavam suavemente, e o canto dos pássaros criava uma melodia distante, quase imperceptível, mas reconfortante. Miguel estava ali ao seu lado, tomando café silenciosamente. A presença dele sempre a acalmava, mas hoje havia algo diferente em seu olhar. O pequeno Lucas, seu filho de 5 anos, corria pela sala, brincando com seus brinquedos. O sorriso dele iluminava o ambiente, mas Júlia percebeu que Miguel parecia distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Júlia sentiu uma onda de gratidão por estar ali, com ele e com Lucas, depois de tudo que haviam passado. Era como se estivessem renascendo das cinzas, pouco a pouco, sem pressa. Ela sabia que o acidente havia deixado marcas profundas, mas queria acreditar que estavam se recuperando. Ela abriu o diário e começou a escrever. Já fazia meses que ela usava aquelas páginas como uma válvula de escape. Escrever aliviava o peso que parecia carregar no peito. Hoje, escreveu sobre Lucas, sobre como ele era a luz em suas vidas, mesmo quando tudo parecia escuro. Os dias seguiam com uma rotina calma. Caminhadas no parque, pequenos almoços e tardes silenciosas. Às vezes, Miguel parecia distante, mas Júlia imaginava que ele estava processando o trauma à sua própria maneira. Eles haviam sobrevivido, afinal, e isso já era motivo suficiente para agradecer. Júlia sempre lembraria do dia em que conheceu Miguel como um dos mais marcantes de sua vida. Era uma tarde ensolarada em uma festa de amigos em comum. O aroma de comida caseira pairava no ar, e risadas ecoavam em cada canto do quintal. Quando Júlia o viu pela primeira vez, ele estava sentado em um canto, lendo um livro, sua expressão concentrada em cada página. O sol iluminava seu rosto, e ela não pôde deixar de se sentir atraída por sua presença tranquila. Sem saber o que fazer, Júlia decidiu se aproximar. "O que você está lendo?" ela perguntou, sua voz um pouco hesitante. Ele olhou para cima, seus olhos castanhos brilhando com curiosidade, e ao vê-la, um sorriso tímido brotou em seu rosto. "Um clássico. Gosto de como as palavras podem criar mundos inteiros." A forma como ele falava sobre a literatura a cativou instantaneamente. Eles logo começaram a discutir seus autores favoritos, descobrindo uma conexão que parecia inquebrável. Aquela conversa se transformou em um passeio pelo parque, onde riram, compartilharam segredos e sonhos. Miguel era diferente de todos que Júlia conhecia. Ele tinha um jeito sensível de ver o mundo e a fez sentir que poderia ser autêntica, sem máscaras. O tempo passou rapidamente, e ao final do dia, Júlia já sabia que ele era especial. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Miguel a apresentou a um novo universo, onde os pequenos momentos eram celebrados. Juntos, exploraram cafés escondidos, museus e as belezas da cidade. Cada passeio parecia uma nova aventura. Em uma noite mágica sob as estrelas, Miguel a levou ao mirante e, com uma suavidade encantadora, confessou seus sentimentos. "Júlia, você é a luz da minha vida." Naquele momento, Júlia percebeu que também estava perdidamente apaixonada. O relacionamento deles evoluiu rapidamente, e em um ano, Miguel fez o pedido mais romântico que Júlia poderia imaginar. Em uma praia deserta, com o pôr do sol pintando o céu de laranja e rosa, ele se ajoelhou na areia e, com um anel em mãos, perguntou: "Você se casaria comigo?" O coração de Júlia disparou, e a resposta foi um sim emocionado, cercado de lágrimas de alegria. O casamento foi uma celebração cheia de amor, com amigos e familiares. Júlia estava radiante em seu vestido branco, e Miguel parecia um príncipe, tão orgulhoso e feliz. No altar, trocaram promessas sinceras, e a felicidade que sentiam parecia iluminar todo o ambiente. Anos depois, a chegada de Lucas completou a família deles. O nascimento foi um momento mágico e transformador. Miguel estava ao seu lado, segurando sua mão, enquanto Júlia trazia ao mundo seu precioso filho. Eles o chamaram de Lucas, um nome que significava luz. O pequeno trouxe novas alegrias e desafios, mas eles enfrentavam tudo juntos, rindo e aprendendo a cada passo. Júlia sentia que o amor entre eles só crescia. No entanto, conforme o tempo passava, a vida se tornava mais complexa. As responsabilidades de serem pais começaram a criar uma tensão sutil. As discussões sobre a educação de Lucas e as expectativas que tinham um do outro começaram a emergir. Mas Júlia se recusava a acreditar que isso poderia afetar o que eles construíram. Os dias após o acidente foram envoltos em uma névoa pesada.
Júlia ainda sentia os ecos daquela noite em cada esquina da casa, em cada movimento que fazia. O som do vidro quebrando, os faróis cegantes e o grito que ainda ecoava em sua mente. Mas nunca falou disso com Miguel. Ele também não mencionava. Era como se tivessem feito um pacto silencioso de nunca revisitar aquele momento. Era mais fácil assim. Ela escrevia no diário sobre a dor que nunca parecia se dissipar completamente. Havia uma ferida aberta dentro dela, que latejava nos momentos de silêncio, quando as conversas com Miguel se tornavam ainda mais escassas. Ele parecia estar se distanciando, como se a presença dela o lembrasse de algo que ele preferia esquecer. Mas Júlia entendia. Estavam lidando com o trauma de formas diferentes, e ela precisava ser paciente. Às vezes, Júlia achava que ele estava bravo com ela. Outras vezes, achava que era apenas um modo dele de processar o luto. Mas o que mais a preocupava era Lucas. O menino, tão pequeno, tão cheio de vida, não compreendia por que seus pais estavam tão distantes um do outro. Júlia tentou ser forte, ser a mãe que Lucas precisava, mas a tristeza dela e a de Miguel estavam sempre presentes, como sombras que não podiam ser ignoradas. Naquela noite, Júlia ficou acordada, escrevendo sobre as noites em que ficavam deitados lado a lado, sem trocar uma palavra. Sentia Miguel ao seu lado, mas também sentia uma ausência crescente, como se ele estivesse se afastando cada vez mais. O olhar de Lucas, esperançoso e inocente, contrastava com a realidade dura que eles enfrentavam. As noites eram longas. O silêncio se transformava em uma presença quase física ao redor deles. Júlia, então, tentava falar com Miguel sobre o futuro. Perguntava o que ele achava de voltarem a viajar, de fazer algo juntos para esquecerem um pouco o passado. Ele, no entanto, raramente respondia. Apenas assentia com a cabeça ou oferecia um sorriso fraco antes de se perder no próprio mundo. Júlia escrevia sobre isso no diário. Relatava os diálogos que tinha com ele, as promessas silenciosas de que as coisas iam melhorar. Mas a ausência de respostas a deixava inquieta. Ela se perguntava se Miguel estava realmente ali, presente, ou se também tinha se perdido, assim como ela. Mas logo afastava esses pensamentos. Eles estavam juntos. Isso era o que importava. Naquela noite, ela tentou uma última vez. Olhou nos olhos de Miguel e perguntou se ele achava que algum dia voltariam a ser como antes. Ele, mais uma vez, não respondeu. Júlia sentiu uma pontada de desespero, mas decidiu não pressioná-lo. Talvez ele precisasse de mais tempo. Ela pegou o diário e registrou mais um diálogo, mais um silêncio. Júlia estava sentada na sala de estar. O sol da manhã iluminava a casa com uma leveza que parecia contradizer o que sentia por dentro. Ela olhava para Miguel, que estava distraído, seus olhos perdidos em um ponto distante. O silêncio entre eles era ensurdecedor e Júlia sentia um peso crescente que não conseguia explicar. A dor no peito, o sentimento de ausência, mas ausência de quê? Ele estava ali, presente fisicamente, mas algo entre eles havia mudado. Era como se por dias ela estivesse andando em uma névoa, incapaz de ver o que estava à sua frente. Uma névoa que só parecia se intensificar quanto mais ela tentava se concentrar em Miguel e em Lucas. Aquela sensação de vazio, de algo não resolvido, voltava com força. Júlia piscou, tentando afastar os pensamentos, mas como um reflexo incontrolável, memórias de uma noite específica começaram a tomar conta dela. Ela tentou resistir, mas a lembrança daquele momento foi mais forte, arrastando-a para o passado. Foi na estrada. Aquela estrada escura. Estavam no carro, voltando da casa dos pais de Miguel. A estrada parecia interminável, envolta por uma escuridão que só era quebrada pelos faróis do carro. O silêncio entre eles era opressor. Júlia olhava pela janela, sentindo o peso crescente de uma discussão não resolvida, uma tensão que pairava no ar. Naquela noite, algo estava prestes a ser dito. Algo que mudaria tudo. Precisamos conversar, Miguel finalmente disse, com a voz baixa e cheia de hesitação, rompendo o silêncio que parecia estar sufocando os dois. Júlia sentiu o corpo inteiro enrijecer. O que ele estava prestes a dizer parecia carregar um peso insuportável, como se fosse o prenúncio de algo que ela temia há algum tempo. Sobre o quê? A voz de Júlia soou calma, mas por dentro o pânico crescia. Eles tinham discutido antes, mas nunca assim, com essa tensão entre eles, como se algo irreversível estivesse prestes a acontecer. Miguel hesitou. Sua expressão refletia uma luta interna. Eu sinto que estamos nos distanciando. A pressão de ser pai, a rotina, eu não sei se estou pronto para isso, para nós. Cada palavra parecia se cravar no peito de Júlia.
Ela tentava processar o que estava ouvindo, mas a ideia de que Miguel queria sair da vida que construíram juntos era demais. Lucas, eles tinham Lucas. Aquele pensamento fervilhava dentro dela, e ela não conseguia aceitar o que estava ouvindo. Você está dizendo que quer terminar? Nós temos um filho, Miguel. Não podemos simplesmente jogar tudo para o alto, Júlia respondeu, sentindo a voz embargar com a mistura de desespero e raiva. Miguel apertou o volante com força. Seu olhar estava perdido, como se tentasse encontrar as palavras certas, mas nada parecia aliviar a tensão entre eles. Eu não sei mais quem eu sou, ele disse, a voz finalmente quebrando. Eu sinto que estou me afogando. Júlia se virou para ele, lágrimas enchendo seus olhos. Nós construímos uma vida juntos, Lucas. Você vai deixar nosso filho assim? Isso não faz sentido, Miguel. Isso não é justo. Miguel não respondeu de imediato. Ele olhou pela janela do carro, como se quisesse fugir dali, escapar de tudo aquilo. O silêncio pesado retornou entre eles, mas antes que pudesse ser preenchido com mais palavras de dor, aconteceu. Na pressa de confrontá-lo, Júlia não percebeu o desvio que estavam tomando. O carro começou a sair lentamente da estrada. Em um segundo, a tensão foi substituída por pânico. Miguel tentou puxar o volante de volta, mas era tarde demais. A estrada molhada, o som dos pneus derrapando e então, o impacto brutal. O carro colidiu com uma árvore à beira da estrada. O som de metal retorcido, vidro quebrado e o choque do impacto encheu o ar. Em frações de segundo, tudo ficou em silêncio. Aquela noite voltava para Júlia de forma clara agora. Não era apenas uma lembrança distante, era como se estivesse revivendo cada detalhe, cada segundo antes e depois do impacto. Sentia a sensação de escuridão e confusão ao seu redor, o som do acidente ainda ecoando em sua mente. De repente, as peças começaram a se encaixar de forma dolorosa. Toda a estranheza de Miguel, o afastamento, os olhares de tristeza profunda. Ele estava de luto. Naquele momento, ficou claro para Júlia. Tudo fazia sentido. Miguel estava de luto por ela. Júlia percebeu, com um golpe de realidade avassalador, que ela havia morrido naquela noite. Ela estava morta, e toda a sua existência desde então, todas as interações com Miguel e Lucas, eram fragmentos da sua própria negação. Um ciclo interminável de tentativa de reviver o que havia se perdido. O diário, as conversas sem respostas, tudo isso fazia parte do processo de negação de sua própria morte. Miguel não estava ignorando-a. Ele não podia vê-la, porque Júlia não estava mais lá. As lágrimas desceram pelo rosto de Júlia enquanto ela se dava conta da verdade. Ela não estava viva. O acidente a tirou desse mundo. A ausência de Miguel, o silêncio dele, era sua própria luta em continuar vivendo sem ela. Uma luta que ela não queria aceitar até aquele instante. Miguel estava tentando seguir em frente, enquanto ela permanecia presa naquele momento final. Júlia fechou os olhos, revivendo mais uma vez o último olhar que viu de Miguel naquela noite. Um olhar cheio de dor e arrependimento. As palavras que ele queria dizer, mas que nunca conseguiu terminar, agora faziam sentido. Ela se lembrou da última coisa que ele disse antes do impacto. Eu sinto muito. O arrependimento estava nos olhos dele. E agora, ela finalmente compreendia. Com o diário em mãos, Júlia sabia que precisava fazer algo. Ela precisava deixar Miguel seguir em frente. Após a revelação avassaladora de que estava morta, Júlia sentiu que algo dentro dela se acalmava. A dor, a confusão e o medo que a mantinham presa àquela existência começavam a se dissipar. Agora ela sabia o que precisava fazer. Era hora de se despedir. Júlia observava Miguel de longe. Ele estava sentado no jardim, olhando para Lucas brincar, mas a expressão em seu rosto era de cansaço. Era como se todo o peso do luto ainda o prendesse, incapaz de deixar ir completamente. Por um instante, Júlia se aproximou dele, sabendo que ele não podia vê-la, mas desejando poder tocá-lo uma última vez. Ela se ajoelhou ao lado dele, sentindo o calor da tarde ao redor deles, e sussurrou, mesmo sabendo que ele não ouviria. Eu te amo, Miguel. Sempre vou te amar. As palavras eram sinceras, mas não carregavam mais a dor de antes. Agora, havia uma aceitação. Júlia sabia que para ele seguir em frente, ela também precisava deixar de se agarrar ao passado. Naquele momento, Miguel respirou fundo, e como se algo no ar o fizesse perceber uma presença, ele se levantou. Seus olhos estavam ainda um pouco perdidos, mas ao observar Lucas, um sorriso suave surgiu em seus lábios. Júlia sabia que, mesmo sem poder ouvi-la, ele sentia algo diferente. Nos dias seguintes, Júlia percebeu que Miguel começava a reencontrar seu caminho.
Ele passou a brincar mais com Lucas, a conversar com os amigos, e lentamente a alegria começou a retornar. Não era a mesma alegria de antes, mas era algo novo. Algo construído sobre a dor e a saudade, mas que ainda assim era real. Certa noite, enquanto Miguel colocava Lucas para dormir, Júlia sentiu que era a hora. Miguel sentou-se à beira da cama do filho, olhando o menino adormecer, e suspirou profundamente. Ele se virou para a janela observando o céu estrelado. Júlia se aproximou, invisível e intocável, mas presente. Ela o observou por um longo tempo, sentindo o amor que ainda os conectava, e sussurrou novamente, desta vez com lágrimas nos olhos. Adeus, meu amor. Eu sei que você vai cuidar bem de Lucas, e vai encontrar felicidade de novo. Miguel, sem saber porquê, colocou a mão no peito como se sentisse um calor repentino em seu coração. Ele fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto, e sorriu levemente. Naquela noite, enquanto Miguel dormia, Júlia se sentiu pronta para deixar sua vida na terra. Antes de partir, ela olhou para ele mais uma vez, com um misto de tristeza e gratidão. Eu sempre estarei com você, Miguel. Em cada risada de Lucas, em cada memória que guardamos juntos. Você nunca vai me esquecer, mas eu sei que agora você pode seguir em frente. E com isso, Júlia sentiu uma luz suave a envolver. Ela se virou e lentamente desapareceu no ar, deixando apenas o amor eterno que os ligava.